nesse áudio eu queria falar um pouco sobre uma polêmica muito grande que está acontecendo em volta desse cantor que morreu, né? Cantor gospel. Muitos dizendo que ele foi arrebatado. Até um tempos atrás, nem o maior teólogo do mundo chegou a falar que a Bíblia fala de um arrebatamento em que a pessoa morre e é arrebatada. Nunca. Agora surgiu um monte de pessoas ignorantes que, pelo visto, não têm conhecimento bíblico nenhum, pregando um arrebatamento que nunca existiu. Porque é normal, esse não é o primeiro caso que ocorre de morte súbita. Quantas pessoas, principalmente depois da epidemia, depois da grande pandemia que teve, não morrem subitamente? Há pessoas aí pelo mundo afora que morrem de forma que nem se descobre a doença. Conheço relatos de pessoas que dizem que simplesmente foram dormir e não acordaram mais. E nem por isso se saiu dizendo que essa pessoa foi levada, que essa pessoa foi arrebatada, né? Simplesmente crê-se que o tempo daquela pessoa chegou e a pessoa partiu. Mas o que nós vemos é a ignorância desse povo. E não é nem tanto a ignorância do povo do mundo, porque é compreensível, já que eles não têm conhecimento bíblico. E eu vejo que eles, nesse sentido, eles estão tendo mais conhecimento bíblico, mais decência e sabedoria do que muitos que se dizem cristãos, porque, como eu falei, estão pregando uma espécie de arrebatamento que nunca existiu. Primeiramente, o arrebatamento, quando ele é dado, ele só é mencionado na Bíblia em 3 ocasiões. E em todas estas ocasiões, este arrebatamento ele se dá com a levada do corpo, alma e espírito da pessoa junto. Apenas 2 pessoas a Bíblia relata que foram arrebatadas. Nem o nosso próprio Senhor Jesus Cristo não chegou a ser arrebatado, né? Ele subiu ao céu de corpo, alma e espírito. Simplesmente ele foi elevado, ele não chegou a ser arrebatado, sumindo de uma vez, né? A Bíblia chama de ascensão, não chama de arrebatamento. Apenas 2 pessoas na Bíblia, a Bíblia menciona que foram arrebatadas. Primeiro foi Enoque. Enoque ele foi levado, ele sumiu simplesmente e até hoje nunca foi encontrado o corpo dele. O segundo foi Elias, e a Bíblia ainda mostra que ele foi levado de corpo, alma e espírito em uma carruagem por meio de um redemoinho. Óbvio que ele passou por uma transformação para poder entrar num paraíso. Apenas essas 2 pessoas a Bíblia fala que elas foram arrebatadas e mostra que este arrebatamento se deu com corpo, alma e espírito, ou seja, o corpo dessas pessoas nunca foram encontrados. A terceira ocasião em que a Bíblia vai mencionar um arrebatamento de corpo, alma e espírito é um arrebatamento que ainda não ocorreu, que ocorrerá na vinda de Jesus, que será o arrebatamento da igreja depois da ressurreição dos justos. Jesus ressuscitará os justos e então eles serão arrebatados, corpo, alma e espírito. Né? Se fosse um arrebatamento em espírito, não havia necessidade de ressurreição. Primeiro serão ressuscitados os que morreram, para depois serem arrebatados, porque esse arrebatamento se dará em corpo, alma e espírito, e este corpo será o corpo de glória. Os que ficarem vivos também serão arrebatados de corpo, alma e espírito. O corpo, a matéria, ela passará por uma espécie de transformação, receberá o corpo de glória para ser arrebatado. Não existe este arrebatamento de uma pessoa que morreu, ficou o corpo e foi arrebatado. Não existe este arrebatamento. Na Bíblia não existe. No cristianismo não existe. Não existe no Antigo nem no Novo Testamento. Existe na Bíblia dos crentes Nutella que não tem conhecimento bíblico nenhum, que por ser idólatra, não pode ver um cantor gospel morrendo que já fica dizendo que foi levado ao céu, que foi arrebatado, isso, aquilo, outro. Aí fica a pergunta: o que eles diriam se eles tivessem acesso ao laudo de todas as pessoas que morrem de repente, até moradores de rua que às vezes morrem, ninguém não sabe nem a causa da morte? Será que eles vão dizer que eles também foram arrebatados? Ou será que eles só estão dizendo isso porque é um cantor famoso? Porque quantos milhares de pessoas não morrem no mundo e ninguém fica dizendo que essas pessoas são arrebatadas, né? Só é quando se trata de um cantor famoso, de um pregador famoso, é como se Deus fizesse a acepção de pessoas. Não, eu vou arrebatar esse porque ele é rico, ele é bonito, ele é famoso. Aquele dali eu não vou levar.
né? Então isso é uma ignorância muito grande, não existe arrebatamento. Cremos que existe o tempo em que cada um tem para cumprir a sua missão, e quando este tempo ele chega, a pessoa parte de qualquer coisa. Tem pessoas que dão uma topada, levam uma queda e morrem. E aí, foi arrebatado também? Tem pessoas que vão dormir e morrem. E aí, foram arrebatadas também? Não, não foram. Então, são pessoas ignorantes. Apenas cumpriu-se o tempo da sua missão e elas partiram. E nós sabemos que todos nós iremos morrer um dia e sempre será de alguma forma, né? Ninguém sabe que forma vai ser, mas sempre haverá uma forma, sempre haverá uma desculpa. Às vezes a pessoa leva uma topada, leva uma queda e morre por causa daquela queda. Por que que isso aconteceu? Porque o tempo daquela pessoa partir chegou. Cremos, né, pelo menos os que lêem Bíblia, os cristãos que ainda lêem Bíblia e têm algum entendimento de Bíblia, como no meu caso, cremos que o tempo dele chegou. O Senhor levou? Levou sim, levou, mas ele levou como ele levou todos os outros. Estevão foi morto apedrejado, a Bíblia fala que o rosto dele brilhava como o rosto de um anjo, ele viu o céu aberto, ele viu Jesus em pé à direita de Deus, e nem por isso a Bíblia fala que Estevão foi arrebatado, né? A Bíblia menciona que ele foi morto apedrejado, ele morreu apedrejado, e obviamente que o Senhor levou, tanto que ele disse: Senhor, recebe o meu espírito. O Senhor o levou em espírito, o tempo dele havia acabado, a missão de Estevão havia acabado. Então cremos que o Senhor levou em espírito, para que num grande dia da vinda de Jesus, ele ressuscite essas pessoas e dê a elas o corpo de glória. E a entrada na Jerusalém, que ainda não se deu, né, o que é um assunto também que muitos acham que eles já estão na Jerusalém, não estão. A Bíblia fala que entrarão no grande dia do Senhor. Então eles estão em um lugar aguardando a entrada na Jerusalém celestial. Foi levado desta forma, mas não foi arrebatamento, porque arrebatamento é como foi levado Elias, Enoque, e como a igreja será levada, corpo, alma e espírito transformados.